Oi, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Gente, da gente iniciar o nosso devocional, eu quero falar e agradecer a vocês também, porque nós chegamos aos 80 inscritos aqui no canal. E eu espero de coração que esses 80 inscritos estejam verdadeiramente nos caminhos do Senhor, porque é para esse propósito que estamos aqui. É para isso que é o objetivo do canal. Alcançar mais e mais pessoas para servir ao Senhor em espírito e em verdade. E é isso, gente. Obrigado. Glória a Deus por isso. E vamos iniciar o nosso devocional, né? Gente, eu trouxe aqui uma oração para compartilhar com vocês. O título dessa oração é Revela-te. Revela-te. E ela diz assim: Pai, sei que é o Senhor. Pai, sei que o Senhor não se guia pelas aparências, mas sonda profundamente o meu coração, minhas intenções e motivações. Muitas vezes eu me preocupo com o exterior, com aquilo que os outros pensam, mas hoje eu te peço, purifica o meu interior, porque eu sei que é nele que o Senhor habita, e é dele que o Senhor faz fluir a tua graça, a verdadeira vida. És soberano sobre todas as coisas. Assim como o teu poder foi revelado no Egito, confrontando tudo aquilo que se levantava como Deus, eu sei que nada pode se comparar a ti, que é o verdadeiro Deus. Derruba em mim todo ídolo escondido, tudo aquilo que ocupa o teu lugar no meu coração. Me ensina a viver rendido somente a ti, entendendo que o teu poder e a tua verdade estão acima de tudo. Jesus, eu te agradeço, porque em meio ao juízo, o Senhor sempre oferece redenção. Assim como o sangue do Cordeiro trouxe livramento, eu reconheço que é teu sacrifício que me salva, me limpa e me dá nova vida. Eu não quero confiar em mim mesmo, nem nas minhas obras, mas sim na graça que vem de ti, no azeite derramado por tuas mãos. Que minha vida esteja marcada por esse sangue, entrega e verdade. Transforma o meu coração todos os dias, que eu não viva apenas de aparência, mas de essência. Que eu não seja alguém que apenas parece, mas alguém que verdadeiramente pertence ao Senhor. Ensina-me a viver com temor, verdade e dependência, sabendo que tudo está sob o teu controle e que teu plano é perfeito. Hoje eu quero que o Senhor, hoje eu declaro que o Senhor é o único Deus da minha vida. Eu me rendo à tua vontade, à tua verdade e ao teu propósito. Que tudo em mim te glorifique, no oculto e no visível.
porque eu sei que é isso que realmente importa diante de ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Neemias. Neemias capítulo 9. Neemias capítulo 9, versículo 38. Nós vamos ler apenas o versículo 38, tá? O povo assina um acordo. Uma introdução desse versículo diz assim: o acordo feito pelo povo foi assinado por Neemias, o governador, referência ao versículo 1 do capítulo 9, por sacerdotes, versículos 2 a 8, por levitas, versículos de 9 a 13, e por povo e por líderes do povo, versículos 14 a 17. E o versículo 38, diz assim: por causa de tudo isso, nós, o povo de Israel, estamos fazendo por escrito um acordo solene, e as nossas autoridades, os nossos levitas e os nossos sacerdotes vão assiná-lo. O primeiro a assinar foi o governador Neemias, filho de Acalias, e depois Zedequias. Em seguida, vem a lista das outras pessoas que também assinaram. E não tem referência esse versículo. Ok? Vamos ver o que Charles Spurgeon fala sobre esse versículo. Há muitas ocasiões em nossa existência em que podemos, de forma correta e benéfica, renovar nossa aliança com Deus. Após a recuperação de uma doença, quando como Ezequias tivermos alguns anos acrescidos à nossa vida, poderemos adequadamente fazer esta renovação. Após qualquer libertação de problemas, quando nossas alegrias brotarem mais uma vez, vamos novamente
visitar os pés da cruz e renovar nossa consagração. Em especial, façamos isso depois de qualquer pecado que entristeceu o Espírito Santo ou trouxe desonra à causa de Deus. Vamos então olhar para aquele sangue que nos fez mais alvos que a neve e novamente oferecer nossa vida ao Senhor. Não devemos apenas deixar que nossos problemas confirmem nossa dedicação a Deus, mas nossa prosperidade deve fazer o mesmo. Se alguma vez nos deparamos com ocasiões que mereçam ser chamadas de misericórdias coroadas, então, se Ele nos coroou, devemos coroar nosso Deus. Vamos trazer de novo todas as joias da regalia divina que foram guardadas no armário de nosso coração. E vamos deixar que nosso Deus se assente no trono de nosso amor, vestido em trajes reais. Se quisermos aprender a lucrar com nossa prosperidade, não deveríamos precisar de tanta adversidade. Se queremos, a partir de um beijo, reunir todo o bem que Ele pode conferir a nós, não devemos estar com tanta frequência sob a vara. Recebemos nós, ultimamente, alguma bênção que não esperávamos? Colocou o Senhor os nossos pés numa sala grande? Podemos cantar misericórdias multiplicadas? Então, este é o dia de colocar nossas mãos sobre as pontas do altar e dizer: prenda-me aqui, meu Deus, amarre-me com cordas para sempre aqui, visto que precisamos do cumprimento de novas promessas de Deus. Vamos oferecer orações renovadas para que nossos primeiros votos não sejam desonrados. Esta manhã, vamos estabelecer com Ele uma aliança fiel por causa das dores de Jesus, que no último mês estivemos considerando com grande gratidão. Amém. Vamos continuar a leitura em Salmos. Nós vamos ler o Salmo 116. 116, que diz assim. Uma introdução desse salmo diz: Deus salva da morte. Uma introdução desse salmo diz assim: hino de ação de graças. Referências: introdução do Salmo 3, do Salmo 2, versículo 2, no qual um homem agradece a Deus porque foi salvo da morte. Primeiro, afirmação de fé feita pelo salmista, versículos 1 e 2. Segundo,
sua situação desesperadora. Versículos 3 a 4. Terceiro, a bondade de Deus. Versículos 5 a 7. Quarto, a cura. Versículos 8 a 11. Quinto, promessa de apresentar a Deus uma oferta de gratidão. Versículos 12 a 14. Sexto, mais promessas. Versículos 15 a 19. Este é o quarto salmo de Alel egípcio. Referência Salmo 113. E o salmo inicia assim: Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: Ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuei crendo, mesmo quando disse: estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar: não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho, para lhe dar graças, porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. O Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Ó Senhor, eu sou teu servo. Eu te sirvo como te servia a minha mãe. Tu me livraste da morte. Eu te darei uma oferta de gratidão, e a ti farei as minhas orações. Na reunião de todo o teu povo, nos pátios do teu templo, em Jerusalém, eu te darei o que prometi. Aleluia. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 116. Salmo 116, versículo 3. Os laços da morte. O salmista quase morreu vítima de grave doença. Referência Salmo 18, versículo 5. Salmo 116, versículo 5. O Senhor é bondoso. Referência Salmo 103, versículo 8. Salmo 116, versículo 7. Meu ser inteiro.
O texto hebraico traz minha alma, referência Salmo 103, versículo 1. Salmo 116, versículo 8. Não deixou que eu caísse na desgraça. O salmista considerava a morte como uma desgraça sem retorno. No mundo dos mortos não havia comunhão com Deus. Versículo 15 e Salmo de número 6, versículo 5. Salmo 116, versículo 10. Eu continuei crendo. Este texto, como aparece na Septuaginta, é citado em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Salmo 116, versículo 13. Uma oferta de vinho. Ao pé da letra, o texto hebraico traz o cálice da salvação. Parece que junto com a oferta de gratidão, era também feita uma oferta de vinho, como se fazia nas ofertas de todos os dias. Referência Êxodo, capítulo 29, versículos 38 a 42. Salmo 116, versículo 15. Deus sente pesar. Se Deus não se alegra com a morte de um pecador, referência a Ezequiel capítulo 33, versículo 11, muito menos é indiferente à morte dos seus fiéis. Para Deus, a vida deles é preciosa. Referência Salmos 72, versículo 14. Salmo 116, versículo 16. Minha mãe. Referência Salmo 86, versículo 16. Salmo 116, versículo 17. Oferta de gratidão. Referência Levítico, capítulo 7, versículos 12 a 15. E por fim, Salmo 116, versículos 18 e 19. Na reunião de teu povo. Referência Salmo 22, versículo 22. E é isso, gente. As referências do Salmo 116. Que Deus os abençoe.